Bom, nosso trabalho é sobre o fertilizante nitrato de amônio e o nosso grupo é composto pelo Felipe, Giovanni, Lucas, eu, Matheus Lendim e o Vitor Menegusso. O nitrato de amônio é o mais importante fertilizante nitrogenado devido à taxa elevada de nitrogênio, 33%, à simplicidade, ao baixo custo de fabricação e por combinar nitrogênio de ação rápida do ânion de nitrato com nitrogênio de ação lenta do cátion de amônio. A obtenção do nitrato de amônio pelo processo Stengel economiza calor e diminui os custos dos equipamentos, pela reação do ácido nítrico pré-aquecido e do amoníaco num reator contínuo, onde a amônia líquida e o ácido nítrico são cuidadosamente medidos e misturados em proporções adequadas. Essa mistura deve ser realizada em um ambiente controlado devido à reatividade dos reagentes. Após isso, a mistura resultante da amônia líquida e do ácido nítrico concentrado desencadeia uma reação química, que resulta na formação de nitrato de amônio e água, de acordo com a reação que está no slide. E essa reação é isotérmica, o que significa que ela libera calor. Com isso, a solução é resfriada de forma gradual, permitindo que o nitrato de amônio cristalize e se separe da solução. Os cristais de nitrato de amônio são separados da solução utilizando um processo de filtração e após isso os cristais são submetidos a um processo de secagem para remover qualquer umidade restante. Se necessário, os cristais de nitrato de amônio podem ser granulados para produzir grânulos de diferentes tamanhos, dependendo da aplicação pretendida, e os grânulos são classificados conforme o necessário. E com isso, o nitrato de amônio é obtido com uma umidade em torno de 0,2%, mas é higroscópico, que é a propriedade que o material possui de absorver água. E com isso é utilizado substâncias anti-higroscópicas para evitar o empedramento. Sobre a produção de nitrato de amônio no Brasil, ela é muito baixa, sendo cerca de 88% do seu volume total é importado de nações estrangeiras, principalmente a Rússia, como demonstrado no gráfico ao lado. No Brasil, apenas duas empresas têm ampla participação na produção de nitrato de amônio. Entre elas são a Yara Brasil, é uma das maiores fabricantes do mundo, como será apresentado mais para frente, e ela recentemente tem novas fábricas de nitrato de amônio no Brasil, sendo tem uma parte tem parte parcial fabricado. A outra seria a Fosfertil. Ela já foi a maior produtora de nitrato de amônio da América Latina. Entretanto, hoje em dia ela foi adquirida por outro conglomerado de fertilizantes internacional, a AOC, do Marrocos, e hoje em dia tem bem baixa participação no mercado. Já em relação aos principais fabricantes do mundo, quem se destaca principalmente são Rússia, Estados Unidos e China, como demonstrado nesse gráfico aberto, eles são os principais produtores de nitrato de amônio do mundo, com destaque principalmente para os Estados Unidos e a Rússia. Entre essas empresas que se destacam seriam essas quatro, em 2023 principalmente, a CF Industries, que é uma empresa norte-americana, que lidera principalmente o grupo de produção mundial de amônio. A Yara Internacional, como dito anteriormente, ela tem participação. A grupo Eurochain é uma empresa global que tem várias produções e também a Akron Group, que é uma empresa russa, onde essa é a principal exportadora para o Brasil. Falando um pouco do o quanto o Brasil importa de nitrato de amônio, atualmente o Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes no geral, sendo o quarto maior importador no mundo, perdendo apenas para grandes potências como China, Índia e Estados Unidos. E olhando um pouco para os números, a grande parte do nitrato de amônio que o Brasil importa vem da Rússia e dos Estados Unidos, chegando num total valor de importação de 245 milhões no ano. O nitrato de amônio importado para o Brasil chega em sua totalidade pela rota marítima, por ser o método mais seguro de transporte da substância, conhecendo o risco potencial de acidentes que pode acontecer com o nitrato de amônio. E ele chega na maior parte no porto de Paranaguá, com 33% do total, seguidos do porto do Rio Grande e o porto de Santos, com 17% e 14% da quantidade total. Todo nitrato de amônio importado pelo Brasil sofre uma fiscalização rigorosa pelo Exército Brasileiro, porque além de fertilizantes, o nitrato de amônio pode ser também utilizado na fabricação de explosivos.
e ele é feito através da portaria número 19 de 2002, que está em vigor até os tempos atuais. Sozinho, o nitrato de amônio não oferece risco se armazenado corretamente. O risco de explosão acontece quando é exposto a altas temperaturas, o que pode causar decomposição térmica e combustão. Um dos acidentes envolvendo a explosão do nitrato de amônio no mundo aconteceu na França, em 2001, na fábrica de fertilizantes AZF. Cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amônio estavam estocadas no local. O acidente matou 31 pessoas e quebrou 2/3 das janelas da cidade. Na imagem, a gente observa o antes e depois da explosão na fábrica. Uma outra explosão aconteceu em Beirute, no Líbano, em 2020. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam estocadas no depósito. Mais de 70 pessoas morreram e 4.000 ficaram feridas por conta da explosão. No Brasil, em 2013, houve a explosão em um armazém em São Francisco do Sul. No depósito havia 10.000 litros de fertilizante à base de nitrato de amônio. Pelo menos 157 pessoas foram hospitalizadas, após inalarem a fumaça liberada. Embora erros humanos como a aplicação inadequada ou excessiva do nitrato de amônio possam agravar muito dos impactos ambientais associados a esse fertilizante, alguns desses impactos também podem ocorrer devido a processos naturais e condições ambientais específicas. Algumas dessas condições são a poluição da água, onde a lixiviação do nitrato de amônio vai para as águas subterrâneas. Isso pode ocorrer naturalmente quando há chuvas intensas ou irrigação excessiva, mesmo sem erros humanos na aplicação de fertilizante. A velocidade e a extensão desse processo pode variar dependendo das características do solo e do clima. A poluição do ar, onde a volatilização do amônio e subsequente formação de óxidos de nitrogênio na atmosfera podem ocorrer como resultado de reações químicas naturais no solo. No entanto, a atividade agrícola intensa, que envolve a aplicação frequente em larga escala do nitrato de amônio, pode aumentar significativamente as emissões de NOx. Emissões de gases de efeito estufa, onde a emissão de dióxido nitroso, N2O, um potente gás de efeito estufa, pode ocorrer de forma natural em solos devido à atividade microbiana. No entanto, a aplicação excessiva de nitrato de amônio e práticas agrícolas inadequadas pode aumentar significativamente as emissões de N2O. Embora esses impactos possam surgir naturalmente sob determinadas condições, sua intensidade e frequência geralmente aumentam quando ocorrem erros na gestão de fertilizantes por parte dos seres humanos. Portanto, é de suma importância que a agricultura adote práticas responsáveis e sustentáveis para mitigar os impactos ambientais adversos associados ao uso de nitrato de amônio e outros fertilizantes nitrogenados. Isso envolve a aplicação precisa de fertilizantes, monitoramento de condições ambientais e implementação de medidas para reduzir a poluição de água e do ar, bem como as emissões de gases de efeito estufa.